E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade. Essa é a parte 2 daquele primeiro vídeo do Python faz para mim. E nesse vídeo eu vou explicar o código da ferramenta que remove tweets e curtidas. É só isso o vídeo, né? Você está assistindo porque provavelmente quer um conhecimento mais avançado sobre a API do Twitter e tudo mais, então vamos embora. Então, pessoal, esse é o código. Vou dar só uma descidinha para minha janela aqui não atrapalhar. E vamos daquela forma bem padrão mesmo, linha a linha, dizer tudo. Primeira coisa, eu invoco a biblioteca que import subprocess. É essa biblioteca que permite eu chamar aplicações do sistema operacional. Dá para, por exemplo, você abrir a calculadora da pessoa, né, o aplicativo calculadora. Enfim, dá para abrir qualquer executável que está instalado aí, que está disponível na máquina. Eu uso isso para abrir o navegador e uma aba para... na verdade, eu uso isso para abrir o navegador da pessoa e outra biblioteca para abrir a aba com o link lá que o Twitter gera. Aí tem essa função aqui, install package. É pelo seguinte, se você não tiver muito conhecimento de Python, o Python tem um package manager, que seria um gerenciador de pacotes, que permite você fazer download de bibliotecas para você usar ao longo do seu código. E tem uma biblioteca dessas, né? Essas bibliotecas que eu baixo são bibliotecas que não estão por padrão no Python assim que você instala, e uma dessas bibliotecas é o TweePy. O TweePy ele não está disponível quando você instala o Python do zero, e é o TweePy que faz acessos à API do Twitter. Então, o Twitter fez aquela API que eu expliquei no outro vídeo, né, uma interface de códigos que você usa para acessar a base do Twitter. E para dar uma simplificada, pois essa API do Twitter é meio complicada, existe o TweePy, que é uma biblioteca que facilita o uso da API do Twitter. E assim, para você não precisar instalar lá na mão, que é bem padrão, eu criei essa função install package, que é ela que baixa no repositório do Python o TweePy. Então, essa função install package, você passa aqui o nome da biblioteca, ela vai e instala a biblioteca que você pedir, se ela existir. Aí eu chamo o subprocess. Aliás, eu fiz uma pequena confusão, então já vou corrigir. Na verdade, a biblioteca que eu uso para abrir o navegador e tudo mais é a web browser, que eu vou falar dela depois. Até dá para eu abrir o navegador com a subprocess, né? Dá para fazer esse uso, mas não é assim que eu faço não. Então, desculpa o equívoco aí. Não é nada que vai comprometer o seu entendimento do vídeo. Mas enfim, eu uso a subprocess para chamar o executável do Python, né? o python.exe, chamando a função pip install, que é a que instala o pacote que eu passei aqui. Mas não só isso. Logo depois ele também chama o pip install para atualizar a biblioteca. É porque muitas vezes, né, talvez você pergunte, mas para que atualizar se eu acabei de instalar ela? É pelo seguinte, se a biblioteca já estiver instalada, ele vai ignorar, mas pode ser que a biblioteca já está instalada no seu Python, mas ela ainda não está atualizada, e você precisa dela atualizada. Então, se você não tem a biblioteca, ele vai instalar nessa primeira linha, aí ele vai tentar atualizar e não vai conseguir porque já está atualizado. Se você tiver a biblioteca instalada, porém não atualizada, ele vai ignorar a linha de cima, mas a de baixo não. A de baixo ele vai usar para atualizar de fato. Agora, se você tiver a biblioteca já e ela já está atualizada, ele vai ignorar essas duas linhas. Simples assim. Então vou subir aqui agora, pois a gente já entendeu, né, o que ela faz, então não tem problema a janela ficar na frente. Então, assim, na hora que eu vou deixar descomentado lá no GitHub, mas o executável que eu vou gerar para o pessoal usar e tudo mais vai estar comentado, pois não faz sentido eu instalar o pacote, sendo que o pacote já vai vir junto com o executável, né, se for o caso.
Aí ele vai importar o TweetPie, que ele acabou de instalar aí para fazer acessos ao Twitter. A web browser é para eu acessar o navegador e tudo mais. A TQDM nem era para estar aqui. Esquece que essa TQDM está aí. Bom que eu já vou atualizar no Git da melhor maneira. A biblioteca Datetime é para eu trabalhar com o tempo. É com ela que eu uso para saber quais tweets são mais velhos do que 7 dias ou 1 ano e quais são mais recentes. É a Datetime que me faz isso junto com a Time, né? Eu uso as duas. Na verdade, eu estava usando a Time, não sei nem se precisa dela ainda, né? Mas de qualquer forma, não vai fazer diferença o uso. A import config parser é para eu acessar aquele arquivo .ini. Eu vou mostrar ele aqui para vocês. Está aqui a pasta com o meu programa e está aqui o arquivo settings.ini. Eu vou abrir ela aqui para vocês verem. É bem simplificado, eu nem sei se é tão necessário isso, mas assim, você pode mudar o padrão. O padrão que eu coloquei lá é 365 dias, eu posso mudar para, sei lá, eu quero que o padrão seja 2 anos. Aí você muda ali para 365 vezes 2, 730 eu acho. Sei lá. E o rodar sem perguntar é o seguinte, que às vezes você nem quer perder tempo digitando, você quer que confirme? Não. Tem certeza? Tal. Então, se você trocar aqui para sim, ele nem vai te perguntar nada, ele simplesmente vai sair removendo. Mas, sei lá, acho que nem é tão necessário isso, né? Dependendo, eu posso até remover isso. De qualquer forma, é uma oportunidade de você aprender, né, como trabalhar com esses arquivos ini que são usados para configurar aplicativos. E o import sys é para lidar com o problema dos emoticons, eu acho. Que eu usei para isso, eu não lembro se eu usei para outra situação, mas à medida que eu for descendo, eu vou explicando. Aí tem a chave e a chave secreta, que são as chaves da API do Twitter. Eu apaguei a minha e coloquei pipipopopó para não ter risco de ninguém copiar e usar a minha senha para o mal. Mas ele vai... Quando você gerar o seu aplicativo, o Twitter vai te dar as 2 senhas. Uma ele vai chamar de chave mesmo e a outra ele vai chamar de chave secreta. É só você copiar e colar as duas aqui e rodar. E o Days to Keep ali eu coloquei como padrão 365 dias, mas se você muda aquele arquivo de inicialização, ele troca. Mas ele inicializa essa variável de dias para se manter. Eu inicializei com 365, né? Não me recordo agora se isso era necessário. Mas não tem problema. Essa linha non-BMP map é o seguinte, eu não me recordo muito bem passo a passo. O que eu sei dessa linha é que quando eu carregava um tweet que tinha um emote, como um sorriso, língua para fora e tal, em alguns casos dava pau. Aí eu vi que era um problema de codificação da letra, do tipo, eu não consigo entender o que é esse caractere. Então, eu adicionei esse non-BMP map, ele é um dicionário de alguma coisa. O que ele faz? Ele é usado, deixa eu descer um pouquinho aqui só para vocês verem, aqui, nesse tweet.text eu leio o texto do tweet, só que ele chama esse método translate ali passando aquele mapa sem bitmaps. É esse ponto translate com esse non-bitmap map que vai pegar a parte do tweet que tem emoticon e remover se por acaso ele tiver um emoticon. Se ele não tiver um emoticon, vai passar batido aí, não vai fazer diferença. Mas eu vou ser honesto com vocês, eu peguei isso da internet, eu não lembro, não sei direito todos os passos ali que ele faz, mas isso é fácil de descobrir na internet. E se vocês tiverem dúvidas sobre isso, podem me perguntar, tal, dependendo, eu faço até outro vídeo, elaboro aí uma explicação melhor sobre isso. Aí beleza, tem essa função aqui, OAuth login. Ela vai receber as 2 senhas e retornar o acesso dessa API aí do Twitter. Aí beleza, então eu vou criar essa instância aqui, auth, de autorização, chamando TweetPie OAuth handler. Então, é esse construtor aqui que vai receber as 2 senhas e gerar um objeto que vai te dar o acesso às informações do seu perfil do Twitter. Aí tem também o auth,
getAuthorizationURL. É essa função que vai te retornar o link que o usuário tem que acessar para fazer a autorização do uso. Vai ser aqui em AuthURL. Aí uma das ideias que eu tive foi colocar esse print. Vou abrir uma janela do seu navegador para facilitar. Né? Eu vi umas aplicações que cospem o texto no terminal com o link, aí você tem que copiar e clicar no navegador. Como eu achei isso um tanto estúpido, eu peguei a biblioteca Web Browser, que abre o navegador para você com o link que você usa, e ele já abre de uma vez. Então você passa o link que o usuário tem que usar para autorizar o acesso ao seu aplicativo, e eu chamo webbrowser.open, que vai abrir o navegador e já, ou se o navegador estiver aberto, vai abrir uma aba passando aquele link que vai ser o que ele vai usar para o acesso. Aí depois tem esse input aqui, que é para você digitar alguma coisa no terminal. Aí você vai digitar o código de acesso que aquele link de autorização faz e vai ficar guardadinho aqui em Verify Code. Aí tem esse método authGetAccessToken, que o que ele vai fazer? Ele vai receber aquele código e verificar se o código está correto, e se estiver correto ele vai autorizar. Se o código estiver errado, eu acho que ele deve retornar alguma coisa de erro. Confesso que eu não testei isso, né? Não sei nem se isso buga o programa. Eu acho que já vou ter até que testar aqui para ver se buga, mas tranquilo. Se bugar, eu faço uma correção aí nesse código, alguma coisa bem simples, um if, né, só para remover esse problema. E aí ele retorna o objeto com a API do Twitter, que te dá acesso a muitas coisas do perfil dessa pessoa que autorizou. Você passa o objeto já com acesso permitido na forma daquele código. Aí tem um parâmetro que é o WaitOnRateLimit, que é basicamente o seguinte: estourei o limite do que eu poderia usar com a API do Twitter, então faz o programa dormir enquanto espera até você poder usar de novo. Então essa flag aí é maravilhosa nesse sentido. Tem o WaitOnRateLimit Notify, que é ela que vai imprimir um texto dizendo: olha, você estourou o acesso, espere tantos segundos. Se eu colocar false, aquele texto não vai aparecer e a pessoa não vai saber por que está demorando tanto. E tem um compression aqui, too. Eu acho que esse negócio é para você comprimir as informações de um jeito que não gaste muito da sua banda de internet. Eu não cheguei a testar a diferença que isso faz. Eu imagino que quando você lida com informações grandes, como imagem e tal, aí deve fazer diferença. Eu deixei ligado, mas eu acredito que se eu apagasse aquilo ali, por padrão, acho que ele não usa essa compressão. Então, eu não sei honestamente que diferença isso dá. Aí, eu até percebi agora que eu já pulei para o OAuth Login, eu devia ter mostrado a parte do main. Então, vamos para o main, que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Então, beleza, estou aqui no main, é aqui que o programa começa de fato. O que ele faz? Com a abertura do arquivo settings.ini em modo leitura, então o seu programa só abre se existir aquele settings.ini. Se não existir aquele programa, ele não vai conseguir abrir, vai dar erro, vai fechar. Então, beleza, ele abre aquele arquivo ali, aí ele vai gerar um parser, um cara que vai mastigar bonitinho todas as informações que tem naquele settings.ini, que eu mostrei para vocês antes. Aqui ele gera o construtor desse parser. O parser é o cara que vai acessando o arquivo de texto, lendo as informações. Aí o parser ele vai ler as informações do arquivo settings.ini que eu passei. Aí beleza, aí vem a primeira coisa importante. Desci ali só para a janela não atrapalhar. Então, input, informe chave da API do Twitter. Para usar padrão, apenas aperte Enter. Então ele vai esperar o usuário digitar alguma coisa. O que digitar vai ser guardado aqui em chave API. Aí, se o usuário digitar alguma coisa, que é o que esse if está verificando, se a string estiver vazia, ele vai ignorar, aí o consumer key lá vai receber essa chave API. Se ele ignorar, ele já vai ter carregado a que está por padrão lá no código, lá em cima,
Aqui embaixo ele faz a mesma coisa para a chave secreta, então não faz sentido reexplicar isso. Aí tem um for que vai acessar cada seção do seu arquivo .ini. O que são essas seções? Eu vou mostrar aqui para vocês de novo, eu vou abrir aqui. Tudo que começa com esses colchetes dali para baixo é uma seção. Então aqui eu poderia criar a seção Oi. Então é um for que para a primeira seção ele vai pegar essas informações, para a segunda seção vai pegar essas informações para baixo e por aí vai. O programa meu, como vocês veem aí, ele só tem uma seção, então isso não vai fazer diferença. Aí para cada seção ele vai pegar os itens. O item tem uma chave e tem um valor. Aí vamos abrir de novo para isso ficar bem claro. Então, chave, valor. O que está depois do igual é o valor, o que está antes é a chave. Chave, valor. Então ele vai pegando essas coisas, aí ele vai verificar se a chave for dias anteriores a manter, ou seja, quantos dias você vai manter. Aí ele pergunta para o usuário: preciso que você me diga quantos dias para trás você quer, blá, 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 blá. Se o usuário informar uma quantidade de dias, ele vai entrar nesse if. Esse dias a manter, ele é uma string, ele é texto, vai converter para inteiro e guardar nessa variável. Agora, se o usuário informar algum valor, se ele não informar algum desses valores, ele vai usar o valor que recebeu daquele arquivo de inicialização. Então, se você trocar ali, muda os valores padrão. Aí tem o else if. Se você colocar rodar sem perguntar, o que ele vai fazer? Ele vai chamar aquela função OAuthLogin, que faz o acesso, retornando o objeto bonitinho, já com acesso às informações do perfil do Twitter do usuário e tudo mais. Aí ele vai mostrar autenticado como. Aí ele vai chamar api.me_screenname, que é o nome do perfil da pessoa. No meu apareceu ali o universo discreto. Aí ele vai chamar o método bathDelete, que sai deletando as coisas com você confirmando ou não, passando a API e passando o valor ali, que vai ser se você quer que pergunte sim ou não. Então ele vai passar ali no valor o S ou o N ali em questão. Aí agora estamos na função batchDelete. O código dentro dela é bastante simples. Ele primeiro verifica se o rodar sem perguntar é diferente de S. Se for diferente de S, ele vai assumir que é para ir deletando mesmo sem perguntar, então ele não vai entrar nesse if. Então, se o rodar sem perguntar for igual a S, ele vai cair no else, aonde e esse escolha ali, ele vai... porque, na verdade, esse escolha aí, ele vai entrar no if se você escolher se quer deletar os tweets ou deletar os likes. Então, se você coloca lá no arquivo de inicialização rodar sem perguntar sim, ele vai deletar tudo, tanto likes quanto curtidas, sem perguntar nada. Então, toma cuidado aí com esse uso. Aí tem esse cara aqui, cutoff date, que o que ele faz? Ele pega o dia certinho hoje, horas, minutos, segundos, dia, mês, ano, e vai subtrair com a data da quantidade de dias que você passou. Então, por exemplo, se eu passei 7 dias, ele vai pegar a data atual, hora, minutos, segundos, dias, mês, ano, tudo certinho, e subtrair pela mesma ocasião 7 dias atrás. Então, ele vai saber exatamente, ele vai ter exatamente a data que você escolheu alguns dias para trás. Vai ser a data de corte. Ou seja, tudo que está antes eu vou deletar, tudo que está depois ou igual eu não vou deletar. Então é isso que esse cutoff date faz, ele pega exatamente essa data de corte ali. E aí tem um while true aqui. Por que tem esse while true? É pelo seguinte, o meu programa ele vai ficar preso no loop até concluir todas as operações. Lembrando que ele vai dormir quando
você estourar o limite da API. Pode ocorrer também uma situação de tratamento de exceção, que às vezes vai dar algum erro e ele vai tentar de novo. Então ele fica preso no loop. Ele só vai sair quando efetivamente realizar todas as operações, mesmo que demore. Aí tem o if aqui, rodar sem perguntar, é diferente de else. Então, se você colocou no arquivo de configurações lá qualquer coisa diferente de else, ele vai sempre perguntar. Então, diferente de essa, ele vai entrar. Aí tem aquelas mensagens de confirmação. Você deseja confirmar antes de remover cada tweet? Né? Essa primeira parte aqui que vocês estão vendo, né, daqui de cima, essa parte daqui de cima até aqui é só para remover tweets. Aí a de baixo é um código muito parecido para deletar likes. Eu podia ter juntado tudo numa função só, mas né, vocês podem pegar esse código e fazer essa modificação depois se acharem apropriado. Mas beleza. Então ele vai perguntar aqui se você deseja confirmar antes de remover cada tweet. Se você digitou alguma coisa diferente de S, ele não vai ficar perguntando. Aí ele pergunta novamente. Cuidado, se você apertar qualquer coisa diferente de S, eu vou sair removendo tudo e não vou te perguntar. Aí se você continuar falando qualquer coisa diferente de S, aí beleza, ele vai embora e vai fazer isso. Mas se você digitou S, aí vai rodar o continue, ele vai voltar, ele vai repetir essa operação aqui do loop e perguntar de novo. Você deseja confirmar antes de remover? Blá, 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 blá. Só que se o rodar sem perguntar for igual a se o rodar sem perguntar for igual a S, ele vai cair no else, e a variável confirmar antes de deletar tweets vai receber N. Então, ele não vai nem querer saber, ele vai descer deletando tudo mesmo. Aí tem um print buscando tweets a serem removidos. Isso aqui que eu coloquei no final, nem todo mundo sabe do print do Python. É para não pular a linha antes de imprimir. Aí ele fica imprimindo aqueles pontinhos lá bonitinho quando faz as operações. Aí tem os tweets deletados, ele conta quantos tweets ele deletou para ao final informar, removi X quantidade de tweets. O iterations, ele verifica quantas iterações, quantas vezes ele percorre para acessar cada tweet, mas ele não faz um uso muito prático disso, é só para eu imprimir bonitinho os pontinhos, mas vocês vão entender. Esse for aqui é importante, esse cara aqui, TweetPy, cursor, API, user, timeline.items, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os tweets que você tweetou da sua timeline. Então, tudo que você tweetou, ele vai pegar, vai retornar nesse items, vai virar um tweet. Então, cada iteração desse loop vai ser um tweet dos seus vários tweets que você fez. Aí tem um try aqui que vai ser tratamento de exceção. Então, se tiver algum erro, alguma coisa, ele vai cair nesse tratamento de exceção e vai imprimir qual erro que deu. Eu vou até pular aqui, só para vocês verem. Então, vamos supor, deu um erro, cair no tratamento de exceção. Então, ele vai chamar tweetPy tweet error as Esse tweet error é uma string, descrevendo certinho o seu erro. Eu não lembro se é uma string, acho que é um objeto, mas enfim, é uma instância que lá dentro tem a string do erro que aconteceu. Aí ele vai chamar a função que eu criei, que chama logTweetError. Eu fui catando coisas da internet, então tá parte em inglês, parte em português, né? Que vergonha, mas enfim. Então o vai receber esse objeto com essas informações e eu vou cair aqui. Realmente, ele é um objeto. Então o TweetError, ele vai verificar o API code, que é qual foi o código de erro que deu. Aí tem uma série de ifs, else ifs aí, para cada tipo de erro ele vai imprimir uma mensagem diferente, desde a autenticação da API errado. Então, se você digitar aquele código errado lá, ele vai informar isso. O objeto, se for o código 34, o objeto não foi encontrado. Se for 64, essa conta foi suspensa e não é permitido o acesso. 130, o Twitter baleou, ele não está dando conta. Enfim, tem uma série de erros aqui. Eu acho que os erros mais importantes é o 404, que seria um link quebrado, ele não achou a informação, ou o tweet no caso, talvez teve algumas vezes que eu testei que deu isso. E o 429, que é aquele de quando você estoura o limite de acesso
da API. Esse caiu muitas vezes comigo, mas eu acho que não tem risco dele cair de novo, não, pois quando você extrapola esse acesso, ele vai lá e dorme. Então, acho que muitos desses erros certamente não vão acontecer com você, e se tiver algum erro não tratado aqui, ele vai falar erro. Aí vamos até melhorar isso aqui, ó, error while using the REST API. Aí ele vai imprimir qual foi o erro que deu. Caso contrário, erro com Twitter, aí ele vai mostrar uma outra mensagem. Eu nunca caí na situação desse else. Acho que isso só vai acontecer quando ele não tiver um API code, mas nos meus testes isso nunca aconteceu. Então, acho difícil você cair nesse else aqui. A não ser que você modifique o código e tal, aí porventura você pode até cair mesmo. Então, beleza, vamos voltar para o try, tá aqui. Aí tem esse if iterations 35 aqui, que bodega é essa? É para fazer o seguinte, a cada 35 iterações imprime um pontinho. É porque, o que acontece? Como eu falei para vocês, minha aplicação faz o quê? Ele coloca buscando tweets a serem removidos. E começa a adicionar pontinhos só para você ver que não travou, que ele está rodando. Então ele vai gerando vários pontinhos. Mas eu tava, a cada tweet que ele percorria imprimindo ponto, ele saía imprimindo ponto igual um maluco. Então eu fiz o seguinte, a cada 35 tweets que ele percorre, imprime um pontinho. Aí não fica tão exagerado assim. Mas você pode trocar os valores ali, né, a seu bel prazer. Então é só isso, é coisa estética. Esse if aqui de cima nem precisava ter, poderia remover ele numa boa que continuaria funcionando normal, foi só para razões estéticas mesmo. E tem esse if aqui que verifica se a data daquele tweet que você está analisando é mais recente ou não, né, do que essa data de corte. Se o tweet criado é menor do que essa data de corte, significa que ele é um tweet mais antigo. Se ele for maior, é um tweet mais recente do que aquele cutoff date. Né? Então é isso. Aí ele entra aqui e pergunta: se confirmar antes de deletar tweets for verdadeiro, aí o que ele vai fazer? Ele vai printar o texto do tweet, o conteúdo do tweet, mas ele não imprime todo o texto, ele imprime só uma parte, só o comecinho, e imprime também a data, horário, quando o tweet foi tweetado, e aí vem a variável escolha. Deseja apagar esse tweet? Se a escolha for sim, você deleta, se a escolha for não, ele vai ignorar. Então nem tem o else aqui para esse if. Se o escolha for igual a sim, significa que você escolheu deletar ele. Aí ele vai deletar. API.destroyStatus, passando o ID daquele tweet, vai deletar aquele tweet. E ele printa, apaguei o tweet com o ID tal. Vou até pular isso aqui para dar um espaço. E ele soma a quantidade de tweets deletados, mais um. Aí vamos voltar aqui. Se eu confirmar antes de deletar tweets for false, ele nem pergunta. Ele vai cair no else aqui embaixo, vai deletar o tweet, vai falar apaguei o tweet com ID tal, e ele novamente soma mais um. Aí tá, tem isso tudo. Aí tem o iterations aqui, que é logo depois do try, tá vendo? É dentro do for, mas fora do tratamento de exceção. Ele vai somando quantas iterações, ou seja, quantos tweets você percorreu. É só para aquela coisa estética de imprimir pontinhos. Foi por isso que eu coloquei aí. Aí fora do for, ele vai falar, foram deletados tantos tweets. Aí vai ter um break, esse break vai quebrar, o while aqui vai sair, né? E é basicamente isso. Aí, a mesmíssima coisa é executada também para curtidas. É basicamente o mesmo código. Então eu não vou repetir, eu só vou pular para as partes que realmente envolvem. No for que ele percorre aqui, TreePy cursor API favorites. O API favorites é no sentido de me retorna as curtidas desse usuário. Então ele vai retornar os tweets que o usuário curtiu. E vai fazer a mesma coisa. Deseja apagar? Se quiser apagar, chama API.destroyFavorites. Então é essencialmente o mesmo código, só muda aquilo ali. Daria para juntar os dois e fazer uma função só passando por parâmetros se você quer deletar tweet ou like, o código ficaria menor. Né? Então,
É basicamente isso. Tá certo, gente? É basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado dessa ferramenta. Eu vou fazer mais. Não prometo que o código vai estar maravilhoso, né? Esse daí eu teria muita coisa a melhorar. Mas o que importa é que ele atende bem ao que é necessário. Tá certo? Então é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E falou!